Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Lucas, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo, e esse é mais um episódio da série A Luz da Palavra. O tema de hoje a ser abordado é: por que ser salvo? Peço que meus amados irmãos abram a tua Bíblia junto comigo em Salmo 75, a partir do verso 7. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e há de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Pelos dias de hoje, podemos ver até mesmo pelo meio cristão, ou até mesmo aqueles que não estão em Cristo, perguntando: o porquê somos salvos? Muitas pessoas pensam que somos salvos da mão de Satanás, ou somos salvos de ser castigados por Satanás. O que seria muito estranho, porque a palavra do Senhor diz que ele já está condenado. Ele e os anjos a qual se rebelaram contra Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles a qual não confessaram o nome de Cristo, que não estiveram em Cristo e não viveu uma vida com Cristo, também estarão junto com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que eu sou o caminho. Próprias palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por conta dessa dúvida, deixamos até mesmo de se aprofundar. Não sabemos o do que somos salvos, o porquê somos salvos. Primeiramente, é importante saber: somos salvos da ira de Deus. Mas como assim? Deus não é amor? Deus não é bondoso? Deus não é justo? Deus não é santo? Deus também se ira. Também há a ira de Deus. O inferno é a ira de Deus também, aonde será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas por que Deus se ira? Deus não tem parte com o pecado, ou seja, Deus não tem comunhão com o pecado. Sendo assim, o nosso pecado, as nossas transgressões, quando a gente transgredimos a lei de Deus, trazemos sobre nós a ira de Deus. Só pelo fato dele ser santo, vemos que ele não tem comunhão com o erro ou comunhão com o pecado. Pelo fato dele ser amor, ele não tem comunhão com o pecado, que é a iniquidade, que significa perversão, que é a maldade. Ou seja, mal é o homem, coração maldoso é do homem. Por isso que é relatado o cálice cujo vinho ferve. Mas que cálice é esse? Exatamente o cálice da ira de Deus. Primeiramente, vamos até Cristo Jesus, a crucificação de Cristo Jesus. A palavra do Senhor é bem claro em Lucas, capítulo 22, versículo 42, onde ele fala: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Naquele instante, o Senhor Jesus estava falando do cálice da ira de Deus, onde que de qualquer maneira seria despejado, se não fosse um santo, se não fosse no Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não fosse se derramado sobre ele, seria derramado sobre nós, porque de qualquer maneira, de qualquer jeito, a ira de Deus deveria se derramar. Então Cristo Jesus pegou todos os nossos pecados, ou seja, ele não pecou, mas ele se fez pecado naquela cruz. Tanto que as Escrituras relatam que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquele momento ele não foi desamparado. Ele se sentiu desamparado, ali mostrando a tristeza, que Deus não tem comunhão com o pecado, ali sentindo a profunda tristeza que é o pecado que separa de Deus. O pecado, a qual separa de Deus e traz a ira de Deus que estava sendo derramada em Cristo Jesus. Sabe o meu pecado? Sabe o seu pecado? Estava sobre ele naquela cruz. Assim sendo, e assim o seu sangue derramado, um sacrifício vivo, sacrifício louvável, o único sacrifício, a única obra a qual devemos ser salvos, a qual podemos ser salvos, a qual podemos ser livres da
ira de Deus? Pois a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 9, sendo muito mais agora justificados pelo teu sangue, seremos salvos da ira. Ou seja, o sangue de Cristo ele salva, apenas o sacrifício de Cristo naquela cruz, não as nossas obras, mas sim a obra do Senhor naquela cruz. Ele se fez pecado por nós. Está escrito, maldito todo aquele que for pregado, que estiver ou seja pregado em cima do madeiro. Ou seja, não é que ele foi maldito, ele se fez maldito por mim, por você, por todos nós. E assim nos dando o livre acesso de se achegar a Deus. Mas como se livrar dessa ira? Como se livrar do dia do ser absolvido perante o tribunal de Cristo, ser absolvido do dia do Senhor, da grande tribulação? Como nos livremos da ira do Senhor? É muito simples. A palavra do Senhor diz, ao saber que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E ainda a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê, que nele crê, não será confundido. Meus irmãos, esses vídeos são bastante explicativos porque até mesmo no nosso meio, no meio cristão, digo até mesmo cristão, não pela inocência, mas pela falta de conhecimento, a falta de conhecimento, não sabemos do que somos salvos. Assim, deixamos até mesmo de valorizar ainda mais o sacrifício de Cristo naquela cruz. Deixamos, porque não sabemos. A palavra do Senhor diz, ai daquele que cair nas mãos de um Deus vivo. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Meus irmãos, só de sermos livres, de sermos absolvidos perante o tribunal do Senhor, já é a maior riqueza de todas. Fora que a palavra do Senhor diz que ressuscitamos com Ele. Fora os demais galardões, aqueles a qual estiverem em Cristo, a qual aqueles que tiveram uma vida com Cristo Jesus receberão. Lembre-se, pela graça. A graça é um favor imerecido. Porque se fosse por merecimento, seria como a gente estivesse trabalhando e recebesse o nosso salário. E não é assim. A graça, ela resgata o perdido. Porque a palavra do Senhor diz que Deus veio salvar, o Senhor Jesus veio salvar o que estava perdido. E hoje é assim, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, fora que ainda sendo livres, ainda sendo salvos da tua ira, da ira do Cordeiro de Deus, da ira do Senhor. Essa ira está se transbordando e Ele vai despejar. Desde já, eu deixo o meu muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Peço que meus amados irmãos curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para que a luz da palavra venha se chegar às demais pessoas, assim como se achegou a você neste dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.